E aí, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Sophie, né? Eu estou movimentando toda uma egrégora rumo à manifestação no Centro Escola Permacultural, chamado Fazendo Fazendo, cujo abordagem pedagógica envolve a pedagogia do fazer, né? E a gente está fazendo uma série de apresentações. Logo, se Deus quiser, a gente vai fazer live ainda para vocês poderem interagir diretamente com a gente. Mas o objetivo desses encontros, dessas trocas, dessas partilhas é trazer temas que têm muito a ver com o projeto, obviamente, e são contribuições, né? Então, por exemplo, hoje o tema que nós escolhemos é o tema da água, e sobretudo da água limpa. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que a água para mim é uma das coisas mais importantes, né? Eu tenho até um mantra que envolve essa questão das águas. Tem um textozinho aqui, um textinho para ler para você entender a importância dela. Eu sempre falo assim, para botar as coisas em perspectiva, né? Você é 70% água, seu cérebro é 85% de água. Se você acha que a água não é importante, reconsidere essa informação. Tá. Nós, dentro desse projeto do Centro Escola, nós temos um trabalho a ser realizado, que já se iniciou, na verdade, com o Arroio Pé Feio, que é um rio urbano que passa nos fundos da propriedade que vai, né, hospedar o Centro Escola. É um lugar muito lindo, por sinal. Tá, então vamos lá. O rio é vivo na medida em que contém infraestruturas vivas. Tal como o sangue que circula em nossas veias, o rio contém células que se nutrem e que respiram oxigênio. Quando morto, essas células perecem e se decompõem. Proliferam então os seres que produzem a sua degradação e ele exala os odores metíficos de putrefação. O rio poluído é um rio morto. Essas palavras não são minhas, elas são deste homem aqui. Você pode falar, nossa, que tema mais deprê para ler. Olha, vou falar para vocês, eu acho bem importante que a gente esteja consciente do rumo que a gente toma, sendo nós a soma das nossas escolhas, né? Desde que eu conheço o Brasil, desde que eu ando na sua cidade, assim, se tem uma coisa que me fere a alma, é quando eu passo uma ponte por cima do rio urbano. Obviamente, primeiro me pego pelo cheiro, né? E pela aparência, muitas vezes. E aí pelo descaso que as pessoas fazem. Eu nunca vi um lugar onde se joga um sofá no rio. Não sei o que as pessoas pensam na hora de jogar um sofá no rio. Que aquilo aí vai ser engolido pelo rio. Não tô entendendo muito, não. Só se dizer que a gente não tem noção da importância da gente zelar pela qualidade das nossas águas. Então, assim, lembrando que somos água predominantemente, que a gente está aqui se posicionando com uma proposta educacional que abrange essa dimensão social, abrange essa dimensão ambiental muito forte. As pessoas se instalam por cima dos rios e conforme as atitudes, as escolhas, as opções que as pessoas fazem quando moram por cima do rio, elas podem condicionar muito o futuro próximo, o futuro médio e longo prazo para este local, para este rio, para a própria saúde deles, né? Então, da mesma maneira que as pessoas vêm se conscientizando com essa questão alimentar, né? Eu sou o que eu como, apesar de que sabemos que você é muito mais do que isso, você também é o que come. Então, a gente começou a fazer as conexões entre o que eu boto para dentro e o que, como minha saúde está indo. Well, essa questão dos rios é a mesma coisa. Quando eu falo para vocês que é um rio que não tem suas infraestruturas vivas presentes, é um rio morto, como que isso daqui impacta a sua vida? Você poderia pensar, e daí? Eu moro no meu prédio, estou bem de boa, lastimavelmente pro rio, eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu estou aqui para dizer o contrário. Estou um pouco dura, gente, vocês terão notado, mas isso passará, como tudo. Tá, olha só. Eu cheguei a fazer essa cartilha uns anos atrás, que quer dizer como limpar sua casa sem matar os peixes, justamente para as pessoas se conscientizarem da conexão que tem entre a tua pia da cozinha
você abre, você fecha, e quando cai pro ralo, aonde que vai? E qual que é a importância do que eu mando pro ralo? O que eu mando pelo vaso sanitário, né? Então, eu criei esse material porque eu pensei assim, ó, o caminho mais curto para a mudança é quando a comunidade, ao serviço da comunidade, se movimenta para fazer o conhecimento chegar ao máximo de cabeças possíveis para surtir um efeito grupal, né, coletivo, eficiente e duradouro. Então eu fiz esse material, eu acho que provavelmente uns 12 anos atrás, por aí. E aí eu fiz muita oficinas onde eu ensinava as pessoas a fazer os produtos. Os produtos os mais comuns aqui que você usa na sua casa. Ó, desinfetante multiuso, amaciante, para o banheiro, enfim. Tem o sapólio e o detergente. Além de ensinar a fazer sabão com base em óleo usado, né? De reciclagem. E eu comecei a fazer um monte de oficinas. Eu quero retomar isso, inclusive, porque eu fico pensando assim, como que você pode fazer já para diminuir o seu impacto sobre o rio que corre perto da sua casa? Quais são os produtos que você utiliza e que você manda pelo ralo? Quanto mais esses produtos estiverem naturais, feitos com ingredientes que a gente até pode comer, tipo bicarbonato de sódio, vinagre de álcool, sal, limão, melhor, porque você é vida e lá no Rio tem vida acolhendo esse material. Você sabe que Foz do Iguaçu eu acho que tem o quê? Tá para 80% de cobertura de saneamento da cidade, o que é bastante. Mas isso quer dizer que ainda tem muita gente que tem um tubo de PVC que sai lá das necessidades do banheiro, se já pia chuveiro até o vaso, às vezes, isso vai direto para a natureza. Então, se a pessoa for usar um desinfetante multiuso, um produto para limpar o banheiro que é feito com vinagre de álcool e bicarbonato de sódio, a natureza agradece, tá? Mesmo em quantidade. São produtos assim. Eu fiz os testes na minha casa, na verdade eu gosto de ser a cobaia das minhas experiências, né? Eu peguei um tubo de PVC que estava saindo direto do meu tanque e eu lavava muita roupa, porque eu tinha 5 cachorros que dormiam comigo. As coisas mudaram um pouco porque eu peguei micose e tudo mais, mas assim, só pra dizer, eu lavava muita roupa. É uma máquina que tinha capacidade para 5 kg, então são centenas de litros por vez. E aí do tanque, onde a água da máquina corria e todas as coisas que fazia com o tanque corria, eu coloquei esse tubo de PVC, eu furei com furadeira e eu coloquei no meu quintal. Era uma casa alugada e lá não tinha nada, a não ser uma grama esburacada de poços de barro, né? E olha, em 5 meses aquilo ali virou uma floresta tropical. Então, assim, ó, o bom senso e o raciocínio lógico. Se eu estou mandando para ela umas águas mortas em putrefação, o que será que vai acontecer com o meu jardim? Ele vai murchar, ele vai acidificar, ele vai ficar improdutivo, ele vai ficar ácido, né? Então, dominado por fungos e tudo mais. E não, eu tive uma floresta tropical. Daí que eu me dei conta. Aí, em 2008, vieram 2 alunos meus. Uma jornalista ambiental dos Estados Unidos e um ecotoxicólogo também dos Estados Unidos. Alison e Brian. Maravilhosos seres. E aí, eu pedi para eles fazerem um levantamento nas tabelas ou nos bancos de dados de publicações científicas da medicina e tudo mais, e do ramo da biologia, para verificar o que os produtos que tem, os componentes, né, os constituintes dos produtos de limpeza que você compra no mercado tem, o que isso faz pro meio ambiente, o que isso faz para a saúde dos seres vivos, né? Eles tinham que resumir isso em uma frase para cada produto. E aí, o que descobrimos? Sequestrante, obviamente a água sanitária é um produto à parte que também tem suas conclusões, biocidas, tensioativas, né? Então, eu só peguei os principais que voltavam na grande maioria dos produtos da ala dos produtos de limpeza. E a gente viu, que a gente sabe desde a década de 70 e 80, que eles são extremamente prejudiciais à vida nos rios e prejudiciais aos mamíferos, que eu saiba, são os mamíferos, né? Então, a gente tem coisas que tem 30, 40 anos, que a gente sabe. Aí eu pedi para você
justo, né? Eu pedi para eles verificarem se nesses bancos de dados tinha pesquisas que demonstravam o impacto do bicarbonato de sódio, do vinagre, dos óleos essenciais, se for o caso. E não tinha nada. Então, eu apresentei isso por muitos anos nos congressos aqui que mexem com o meio ambiente e preservação. E eu comecei a capacitar muita gente com isso. Eu imprimi com o amparo da Itaipu Nacional, eu imprimi uns 5 mil e eu comecei a distribuir. Eu fazia as receitas com o pessoal, né? Eu falava, junta umas garrafas PET que a gente vai reciclar, que tu pode utilizar essas garrafas para armazenar os produtos. Eu venho com o sal, o vinagre, os óleos essenciais e eu mostro para vocês. Daí a gente fazia e eu deixava esse cartaz para as pessoas terem as receitas quando elas voltassem para casa, né? Então, assim, alguma coisa que eu quero continuar muito. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando do Centro Escola, que ela está viajando na maionese. Não muito. Na verdade, assim, uma das primeiras ações que eu quero fazer, depois do reconhecimento em campo, desse rio urbano, onde que ele passa, onde que ele sofre mais, onde que ele está mais preservado, o objetivo sendo eventualmente o estabelecimento, a criação de um parque linear dos nascentes, deveria dizer, deste rio, até que ele desemboque no Rio Paraná, para a gente começar a ser os guardiões das coisas boas que fazem bem a gente, né? Não adianta a gente fechar os olhos e imaginar que nossa vida é esse quadradinho aí de alvenaria. Isso daqui é uma caixinha que a gente está colocando por cima da nossa cabeça, mas a gente está inserido nesse meio ambiente maravilhoso e se a gente não conseguir não resolver, não decidir, porque a gente consegue, né? Basta querer. E se a gente não decidir trabalhar junto com ela, nós somos natureza. Ou a gente saca isso e começa a agir de maneira consciente e coerente em relação a essa verdade. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor para nós. E para todos, né? Mas eu confio no planeta Terra e eu sei que ela sempre dá a volta, né? E ela consegue resolver, a sua resiliência é incrível. Agora a gente está sentado por cima do galho que a gente está serrando. Então, para mim, me parecia como uma ação né, de ensinar as pessoas a produzir seus produtos naturais para limpar. É extremamente eficiente, consciente, simples. E as melhores ideias muitas vezes são as mais simples. Então, por que eu estou falando isso com vocês? É porque a gente vai fazer essa abordagem com as comunidades que estão instaladas por cima do rio e eu vou fazer esse trabalho de novo, né? Eu vou manter vocês informados, com certeza. Esse é um processo que eu pretendo fazer. A gente está também acompanhando a poluição, né? Vendo nitrito e amônia dentro do riachinho. A gente faz isso com frequência. A gente já vai fazer a segunda medição agora em agosto. E a nossa ideia é que a gente acompanha e comece a cuidar, sabe? Começa a ser os guardiões desse rio. Dentro de uma campanha que a gente quer expandir, replicar ao máximo, chamada Adote um Rio, porque é o que os olhos veem, o coração sente. Eu acho que quando você passa a cuidar, aquilo ali se torna um pouco seu, e daí você começa a ter carinho por aquilo e zelar por aquilo. E simplesmente o fato de ser consciente, de conectar com esse rio, o mais vezes possível, o mais frequentemente possível, melhor para ele, para você. Vamos água. É a mesma água. Então, é um processo que eu vou fazer também com a criançada, as crianças do fundamental que vão estar frequentando pela manhã e as crianças de 0 a 100 anos que vão estar frequentando depois no seu centro escola permacultural, tá? Então, eu quero que vocês fiquem ligados, gente, que a gente está com essa proposta que está ainda tramitando aqui com a prefeitura, mas se Deus quiser, tá para sair, porque o terreno é uma cessão, do espaço público para esse lindo projeto e a gente está muito confiante. E então o objetivo é comunicar, educar e passar o máximo para as pessoas, né, que vão estar frequentando esse espaço. E aí depois eu conto com o boca a boca. Eu sei que nós estamos no Chácara da Terra aqui em Foz do Iguaçu. Eu conto com o efeito do ripple effect, né? O efeito da gota d'água. Ela cria uma onda de ressonância e ela vai se esparramando por cima do lago, da superfície de água, de qualquer maneira. E eu conto muito com esse fenômeno aqui. Logo, se Deus quiser, assim que eu resolver o meu pescocinho, a gente vai fazer um reconhecimento do riacho, provavelmente passar meio período os pés no riacho, caminhando nele, sentindo, vendo como ele se insere nesse nosso
como que eu posso dizer, nossa paisagem urbana e para ver como que a gente pode cuidar dele melhor. Nós, coletivamente. Não a gente vindo encher a paciência das pessoas trabalhadoras que estão inseridas por cima dele, mas sim juntos, como que a gente pode fazer isso juntos? O que que a gente pode fazer? O que que a gente pode usar de conhecimento, de bom senso, de inteligência, de todas as formas de inteligência, inclusive, para fazer com que essa nossa relação com os nossos rios seja mais apurada, seja melhor, mais harmônica, e que a gente possa atuar como os guardiões da nossa água. Né? A gente está em Iguaçu, Águas Grandes, em Tupi-Guarani. Então, esse trabalho de permacultura, de sustentabilidade, ele é um marco. A gente precisa fazer isso há muito tempo. Eu venho batalhando, apertando essa tecla há muitos anos. Agora eu estou juntando força, né, com o Fórum Ambiental de Foz do Iguaçu, agora na direção do Daniel Dantas, né, geógrafo que eu aprecio muito, competente pra caramba. E nós vamos fazer esse trabalho e sempre chamar alunos de qualquer idade. É claro que os pequenininhos é mais para fazer o acompanhamento do rio no espaço da escola, mas os maiores podem nos acompanhar nos trabalhos de campo, cuidando das águas e das pessoas que estão inseridas neste cenário, nesta bacia. Tá bom, minha gente? Então, assim, hoje é mais curto, eu tô sozinha também, mas o pessoal, os educadores, os seres de luz, os mosqueteiros estão aqui, firme e forte comigo para abordar outros temas. Eu quero muito saber também o que vocês acharam desse segundo setênio, da última palestra. Eu quero saber, talvez vocês tenham perguntas mais específicas, mandam ver debaixo do vídeo sobre o segundo setênio. Eu sinto que a gente poderia falar mais sobre isso e eu quero muito, tá? A princípio, o próximo tema seria essa questão do bom, do belo e do verdadeiro, essa questão da formação humana nos primeiros 3 setênios. Tá bom? Então, provavelmente eu vou chamar os mosquiteiros de volta, porque eles podem falar daquilo ali com muita propriedade. Gente, eu estou aqui à disposição. Tem esse material no blog pãodasofi.com.br e tem também no Facebook da Rede Verde, que é a associação que eu toquei há muito tempo, que eu criei no Canadá. Não sei se dá para ver a Rede Verde. Ok? Então tá lá no Facebook dela também. Eu posso mandar, faz contato comigo no WhatsApp, né? A gente ser de carne e osso, assim, a gente pode falar diretamente um com o outro. Às vezes eu confesso que eu me perco nessas redes sociais, tantos locais, né? E como não tenho tudo cheio de aviso, porque senão você não faz mais nada, eu tenho que ir lá para verificar se tem os recados e às vezes eu perco um pouco noção desse timing, né? Eu perco o timing, a sensibilidade do momento. Mas, contudo, muito obrigada, gente, para quem participa, acolhe e escuta essas retransmissões. Fique à vontade para colocar umas perguntas aqui embaixo. Esse projeto está para ser lançado agora. Eu conto com o Poder do Boca a Boca para divulgar uma iniciativa como essa escola fundamental, com pedagogia do fazer, conexão diária, muito intensa, muito profunda, muito respeitosa com a natureza e com as artes circenses, música, a arte do plantar, a arte do produzir, a arte de transformar, né, o que você planta em alimento maravilhoso, alcalino e medicinal. Todas essas coisinhas e mais um pouco. Então, a gente fica aqui à disposição. Vou colocar aqui também na descrição desse vídeo o contato, o WhatsApp que a gente tem, ou e-mail, você pode entrar em contato com a gente. Essa escola está inserida em Foz do Iguaçu, no Paraná, então tem uma área de abrangência bem grande. Quanto mais entusiastas conectando com a gente, sejam você educadores, pais ou simplesmente simpatizante, sonhador, utopista que nem a gente, mas utopista com os pés bem na terra e a cabeça nas estrelas, digamos. É uma descrição que eu prefiro, né, desta questão de utopia. Nós estamos aqui, então faça contato com a gente, vamos ser falando. Grande abraço do lado do coração, como sempre, e até a próxima.